Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma lição central. Nós já estamos na lição 4. Você tem a sua lição? Se você ainda não tem, faz o seguinte, entre no site da CPB e você consegue baixar. Você consegue comprar também para ter a lição eletrônica e assim você vai estar acompanhando a gente na lição da Escola Sabatina. Afinal de contas, ela é a responsável de nos levar todos os dias ao aprofundamento de temas relevantes da Bíblia Sagrada. Nós hoje estamos aqui com a presença do pastor Christian. Pastor Christian é o pastor departamental da nova geração, dos desbravadores, jovens e aventureiros e também da música. Seja bem-vindo, pastor, à nossa lição central. Obrigado, pastor Flávio. Grande abraço a você que está nos acompanhando aí na lição central. Nós desejamos que Deus fale ao seu coração agora através da sua palavra. E ao viajarmos aqui por esses textos bíblicos, a nossa oração é para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre o papel da oração em nossa vida e que você e eu possamos crescer juntos aqui nesse bate-papo. Ok, então vamos aproveitar que o tema é sobre oração e vamos orar. Se você puder aí, nos acompanhe em oração, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos agora de abrir a Tua Palavra e recapitularmos um pouco da lição da semana. Pedimos que o Senhor venha iluminar a nossa mente, perdoar nossos pecados e nos ajudar a entender um pouco mais sobre este assunto que é tão importante, que é a oração intercessora. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu também, pastor, eu esqueci de mandar um abraço aqui para a turminha da igreja, né? Vou aproveitar que você mandou, vou pegar o embalo. Um grande abraço a você aí, nossos irmãos da Igreja Central, da Igreja Canelas, também da Igreja da Vila Operária, mas também a todos os irmãos e amigos que estão em outras regiões. Eu tenho vários parentes, pastor Cristian, que acompanham também aqui. Então, um grande abraço a vocês aí, o pessoal de São Paulo. Então, continue conosco e agora nós vamos recapitular a lição. Pastor Christian, eu vou ler aqui o texto base da lição, e aí nós vamos começar a nossa discussão, que com certeza tem muita coisa boa aqui nessa lição, né? O texto se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados, e muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Olha só, aqui nós vemos que através de Tiago, que Deus dá uma grande autoridade para um pecador como nós. Através da oração nós temos uma autoridade vinda do céu, onde nós podemos ter aqui nossos pecados perdoados, nossas feridas curadas, e aqui fala que tem muita eficácia a súplica de um justo. E justo não significa que eu sou perfeito, mas é aquele que é justificado por Cristo, né, pastor? Exatamente, pastor Flávio. Deus coloca essa arma poderosa em nossas mãos e não coloca em nossas mãos à toa. Ele coloca essa arma poderosa em nossas mãos porque nós estamos vivendo um momento muito difícil aqui nessa terra, que a palavra de Deus chama de grande conflito. Então nós podemos dividir o nosso estudo aqui, a nossa recapitulação, em 3 grandes momentos, né? Você está falando dessa arma poderosa, e aí a gente fica pensando assim, tá, a oração, mas para que ela serve? Então é só orar pelas pessoas que estão ao meu redor, é só orar pelos outros? Não. Nesse estudo que a gente vai ter aqui, vamos recapitular esse estudo, na realidade, você vai perceber que a oração ela é a maior arma que você tem nas suas mãos, como o pastor Flávio bem disse, que Deus coloca à disposição de um pecador, de um justo na realidade, não é alguém que não tenha pecados, mas é que é justificado por Cristo. Ele coloca essa ferramenta, essa arma poderosíssima para você lutar e vencer as batalhas aqui nesta terra. A gente pode ir direto para o texto de Apocalipse, talvez o primeiro texto para a nossa recapitulação. Apocalipse capítulo 12, do verso 7 até o verso 9. É um texto, pastor Flávio, muito conhecido de todos nós. E ele diz desta grande guerra que existe nesta terra e que começou lá no céu. E diz assim: houve então uma guerra nos céus, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. Esse grande conflito começou no céu e veio para a terra. Então aqui nesse conflito nessa terra, nós não podemos lutar com armas humanas. E aí que entra, faz sentido, nós começarmos a entender e a ver a oração
como a arma mais poderosa que Deus colocou em nossas mãos para a gente lutar nesse grande conflito entre o bem e o mal. É interessante que a oração aqui, dentro do contexto do grande conflito, ela move a mão do Todo-Poderoso, né? Então, quando nós oramos, nós estamos, na verdade, reivindicando algo que Deus oferece para nós. Não é que nós temos agora poder de determinar alguma coisa, né, pastor? É verdade. Porque Deus, ele é poderoso, ele nos dá esse privilégio de orar, mas nós não mandamos em Deus. Verdade. Nós temos que entender o seguinte, essa questão do livre-arbítrio, ela é importante, a gente tem que entendê-la rapidamente. Existe a tua vontade, você que está me assistindo aqui, a tua vontade, a minha vontade, né, a vontade do ser humano, cada um de nós é um indivíduo e tem a capacidade de pensar e de agir. Agora tem a vontade de Deus e a vontade de Satanás. A minha vontade pecaminosa nesse mundo, ela nasceu alinhada com a vontade de Satanás. É o que a Bíblia chama de natureza pecaminosa. E o efeito do Evangelho é trazer a minha natureza para que eu seja semelhante a Cristo Jesus. Essa é a grande obra da graça de Deus na vida do ser humano. Então veja, eu estou aqui com o meu celular, tá certo? Se eu deixar cair esse celular aqui, eu, Christian Zeferino, como ser criado livre, que estou escolhendo esse celular, deixar esse celular cair. Ok? Aqui não tem intervenção de Deus, não tem intervenção de Satanás. Isso é interessante, porque quando você mencionou que quando nós oramos, nós movemos o braço de Deus, porque Ele nos fez livres, então nós escolhemos dirigir a Ele o nosso pedido de auxílio. Então nós rompemos com as trevas e nós nos dirigimos àquele que tudo pode, entende? Nós escolhemos um lado, nós nos posicionamos, e quando a gente faz isso no grande conflito entre o bem e o mal, usando essa ferramenta que é a oração intercessora, colocando outras pessoas, o Senhor se move em favor dessas pessoas, porque você se posicionou nesse grande conflito entre o bem e o mal, você escolheu lutar por alguém. Imagina só que pastor Flávio está sequestrado aqui, tá certo? Vamos criar uma história aqui para o pessoal entender? Vamos lá. Pastor Flávio aqui foi sequestrado. Aí, o Christian aqui, um soldado, né, bem treinado da polícia e tal. Então, eu sou amigo do pastor Flávio. Eu tomo como minha responsabilidade encontrar esse homem. Tá certo? E aí, o que eu faço? Eu uso todas as ferramentas que eu tenho, todas as armas que eu tenho, para encontrar esse cara. E, de repente, eu encontro. Entende mais ou menos o sentido? Quando você pega todas as suas armas e você deposita em prol da luta de alguém que está sofrendo, que está passando por tentação, que está vivendo grandes dificuldades na sua vida, no grande conflito entre o bem e o mal, na nossa historinha aqui, breve historinha, você se posiciona, você coloca tudo a favor daquela pessoa. Essa que é a beleza. Você pega esta arma e você direciona para o combate. E sabe, pastor Flávio, tem muita gente, tem muito cristão que tem o dom da oração, o dom da fé, mas está aí com a arma guardada na cintura. Está enferrujando, né? Está enferrujando. Pastor Cristian, eu tenho uma pergunta aqui que é meio engraçada, mas tem muita gente que leva a sério isso aqui que eu vou falar. É verdade que se eu orar em voz alta, dentro do grande conflito aqui, né? No contexto do grande conflito, se eu orar em voz alta, Satanás vai ouvir minha oração e vai atrapalhar minha vida? Então eu devo orar sempre em silêncio, porque daí Satanás não lê meu pensamento? Como é que é isso aí, pastor? Às vezes a gente dá vontade de rir sobre isso, mas tem muita gente que leva a sério isso. Como é que funciona essa questão, pastor? Excelente. Olha, é uma pergunta boa. Eu já vi também muitas pessoas aconselhando você a ter orações particulares aí na sua mente e tal. Mas veja comigo, se Satanás é o inimigo vencido na cruz, o que você tem que entender, criatura de Deus? Posso falar assim? Pode sim. Criatura de Deus, você tem que entender o seguinte: na cruz, Jesus pisa na cabeça da serpente. Ok? O diabo, ele tem uma sobrevida, tá? Ele tem uma sobrevida, e diz o livro do Apocalipse que ele sabe que tem pouco tempo, por isso que ele está irado. Então veja, nada pode interromper os planos de Deus na sua vida, a não ser que você assim o permita. Satanás é um inimigo vencido, ele tem o seu poder, ele tem aí a sua autoridade, a Bíblia fala que ele tem a potestade do ar, que ele pode se deslocar, tem a invisibilidade, enfim, mas nós estamos ao lado vitorioso, amém? Ao lado daquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Portanto, você não precisa temer em falar, em pronunciar as suas orações de forma
audível e falar com o seu Deus de forma aberta, porque o seu Deus ele já é vitorioso. Tá certo? Ele já é vitorioso. Isso é muito importante, tá certo? É claro que você tem as suas confissões particulares. Às vezes você está em casa, você não vai falar ali dos seus pecados particulares, né? Das suas questões pessoais ali, mas você pode expressar isso. E é um exercício muito poderoso você expressar aquilo que está no seu coração. Aqui na sua mente, vem e vai, os pensamentos eles têm uma força muito grande, de repente você se perde aqui nos pensamentos, muita gente começa a orar de noite, se ajoelha na oração ali, e acaba esquecendo do que está orando e daqui a pouco dorme, né? É verdade. Então isso aí é até um perigo. É gostoso você falar, é muito bom. E algo mais, seria interessante se você pudesse escrever, as suas orações, o seu contato com Deus. Há excelentes histórias sobre essa forma de viver com Jesus, escrevendo as suas histórias, escrevendo as suas orações. Pastor, se ele me lembra, a minha esposa faz isso. Ela escreve algumas orações. Ela se sente até melhor, parece que ela está tendo uma comunicação mais profunda com Deus. E falando ainda do grande conflito, porque essa parte aqui é muito interessante. Essa é a primeira parte da nossa recapitulação, essa é a primeira parte. Aliás, nós lemos Apocalipse já, 12. Você falou aí, você fez menção da guerra que houve, a guerra, grande conflito cósmico. Tanto que Daniel fala que é um grande conflito, né? Em Efésios 6, fala da armadura do cristão. Porque o que acontece? Tem muita gente que tem problema com pessoas. No Facebook, no Instagram, mas é mais no Facebook. Você vê pessoas sempre lutando contra inimigos. Falando sobre os inimigos para todo lado. Tem gente que vive postando alguma coisa para algum inimigo, e eu fico pensando, nossa, como essa pessoa tem tanto inimigo, não sei onde arranja tanto inimigo. Né? No Facebook tem. Mas nós vemos aqui em Efésios que nós temos um inimigo sim, em comum, e ele na verdade não é uma pessoa. Tanto que o apóstolo Paulo fala que nosso inimigo não é nem carne nem sangue, mas são as potestades, os espíritos do mal. Eles são nossos inimigos, são os anjos que caíram do céu. Nós não devemos ter pessoas como nossos inimigos. As pessoas que nos fazem mal, essas na verdade não são nossos inimigos. Mas o inimigo pode sim usar uma pessoa para nos fazer mal. Então nós temos que orar para que Deus liberte essa pessoa do nosso verdadeiro inimigo. E essa pessoa agora esteja na mão do nosso Criador, do nosso Deus, do nosso Salvador. Para que essa pessoa também possa desfrutar da paz que Jesus nos dá. Então a oração intercessora, ela serve para isso, para libertar as pessoas do mal. Por isso que Jesus fala, orai pelos vossos inimigos. Ele não está falando para nós orarmos por Satanás, mas ele está falando para nós orarmos por pessoas que supostamente são nossos inimigos, pessoas que se levantam contra nós, para que elas deixem de ser nossos inimigos e se tornem nossos irmãos. Perfeito, né, pastor? Perfeito. E o texto que você mencionou está em Efésios capítulo 6, verso 12, que diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, não é contra o professor que reprovou você, não é contra o síndico, não é contra um monte de gente aí. A nossa luta é contra os poderes e as potestades, contra os dominadores deste mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal. Fechando bem como você acabou de apresentar, que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra o mundo espiritual do mal. E aí a gente encontra um texto bíblico, uma história muito extraordinária, uma história fantástica, que está no livro de Daniel, no capítulo 10, pastor Flávio, que é quando, após terem sido levados cativos para a Babilônia, ali o povo de Deus começava a retornar do cativeiro para a reconstrução de Jerusalém. Só que a reconstrução de Jerusalém estava difícil, né? Na verdade, tinha algo que ia acontecer ainda, que era o cumprimento da profecia das 70 semanas, tá certo? Você está acompanhando aí Daniel capítulo 10, o verso 10. Nós encontramos aqui o profeta Daniel mergulhando na oração intercessora pelo seu povo. E aí o que é bonito de ver aqui, ele se coloca como o maior pecador, um dos pecadores do povo. E você vê pelo relato bíblico que Daniel tinha uma vida exemplar, tá certo? Mas ele se coloca como um pecador, como aquele que precisa da graça de Deus também. E até interessante aqui nós frisarmos que quando você vai orar por alguém, interceder por alguém, a primeira coisa que você deve fazer é pedir ao Senhor que purifique a sua vida, confesse os seus pecados ao Senhor, e depois de fazer essa limpeza de coração, de alma, aí você começa a interceder
por esta pessoa, por esta família ou por esta situação. Pastor Flávio, aqui nós vemos o profeta Daniel falando sobre, pensando, logicamente, porque ele havia lido de Jeremias a profecia das 70 semanas, tá certo? Então ele, desejando que isso se cumprisse logo, ele começa a clamar ao Senhor, e de repente, ali no verso 11, aparece um anjo que fala assim: Daniel, você é muito amado, Daniel. Eu vim trazer a resposta da sua oração. Olha que interessante. E aí esse anjo revela um detalhe interessante que Daniel não conseguia ver, porque Daniel já estava orando há quantas semanas? Se não me falha a memória, 3 semanas, 3 semanas, né? 21 dias. 21 dias, 3 semanas de oração, e nada. E de repente o anjo abre a cortina desse grande conflito e mostra para Daniel o que estava acontecendo, né? Aqui a Bíblia fala do príncipe da Pérsia, que é uma representação de Satanás. O anjo fala assim: olha, o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias, pastor Flávio. 21 Olha que interessante. dias. Eu vou pedir para o senhor dar uma pausa. O senhor não, né? Você. Vamos lá. Eu já aprendi. Aquela vez que você falou para chamar você. Claro, o senhor está no céu. Está no céu. Antes de continuar, vou pedir para você dar uma pausa aí, mas eu quero que você continue onde você parou. Vamos lá. Porque eu quero mostrar para os irmãos uma curiosidade bíblica. Porque Daniel, ele começa a orar no capítulo 9, e nós vemos de novo ele orando no capítulo 10. No capítulo 10 ele jejua durante 21 dias, como você bem disse aí. E aqui no capítulo 9, ali no versículo 1, 2 e 3, ele fala que ele entendeu, pelo livro do profeta Jeremias, que ia durar 70 anos, o cativeiro de Babilônia, né? E aí é interessante o seguinte: Daniel lia a Bíblia, e por ler a Bíblia, isso fazia com que ele fosse uma pessoa de oração. Então, se você tem dificuldade de ser uma pessoa de oração, de ter motivos para orar, leia a Bíblia. A Bíblia vai levar você a orar. E olha o que Daniel leu aqui. Está em Jeremias capítulo 25. Aqui no capítulo 25 de Jeremias, a partir do versículo 1, diz assim, ó: palavra que veio Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a qual anunciou Jeremias o profeta a todo o povo de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, dizendo... O vento mudou aqui minha página. Dizendo o seguinte, aqui, capítulo 25. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje tem vindo a mim a palavra do Senhor. E começando de madrugada, eu vou lá tenho anunciado, mas vós não escutastes. Aqui Jeremias ele dá uma advertência para o povo. E depois ele continua dizendo que a assolação duraria durante 70 anos. Eu perdi o verso aqui, pastor, mas eu já vou encontrar, tá bom? Então assim que eu encontrar, eu volto aqui. Mas, por curiosidade, você pode ler o capítulo 25 todo aqui de Jeremias, e você vai encontrar Jeremias dando advertência para todo o povo que a assolação do cativeiro ia durar 70 anos. Tanto que o subtítulo aqui do capítulo 25 é a assolação dos 70 anos. E Daniel, ele gostava de ler Jeremias. Jeremias era um contemporâneo de Daniel, apesar de não viverem no mesmo local. Porque exatamente. Daniel, logo cedo, muito jovem, foi levado para a Babilônia, né? E lá em Babilônia, ele lia os livros, os escritos do profeta Jeremias, o qual escreveu tentando anunciar, tentando avisar o rei Zedequias, por exemplo, que ia acontecer tudo isso, mas o rei Zedequias não se converteu e acabou que o povo foi levado para o cativeiro. Mas Jeremias avisou que ia durar 70 anos. Excelente. Isso é maravilhoso, né? Porque isso fez com que Daniel, a profecia dos 70 anos, fez com que Daniel orasse e intercedesse para que Deus libertasse o povo. E aí, voltando aí para o pontinho final que você parou, houve um grande conflito, né? Exatamente. E o que aconteceu ali, pastor? Então Daniel, aqui nesse momento, no livro Daniel capítulo 10, ele se torna quase que um representante da humanidade. Porque você vê Daniel intimamente ligado com a profecia, pastor Flávio. Entende? Ele calculou pela idade dele, eu fico imaginando, ele pensa assim, eu cheguei aqui com tantos anos, eles invadiram lá, tal, 70 anos, é esse ano. E aí ele começou a jejuar. Ele fez os cálculos e começou a jejuar. Então é interessante a gente perceber o seguinte, conectado com a profecia, Daniel mergulha agora na intercessão, 21 dias, e Daniel, então, descobre o que estava acontecendo no grande conflito, porque a sua oração não tinha sido respondida logo de início.
o anjo fala assim para ele: olha, o príncipe da Pérsia me resistiu por 21 dias. Se não fosse, e aí ele insere mais um elemento agora na nossa compreensão, ele coloca assim, o verso 13. Então Miguel, um dos príncipes supremos, Miguel aqui é a representação de Cristo Jesus como o líder das hostes angelicais lutando no grande conflito entre o bem e o mal. Tá certo? Cristo é chamado, é identificado também como Miguel. Então Cristo precisa intervir, ou seja, esse poderoso anjo, ele desceu para trazer a resposta para a oração de Daniel, só que o diabo impediu que isso acontecesse. Ao longo de 21 dias, e só trazendo um parênteses aqui para você, no livro A Verdade sobre os Anjos, Ellen White tem uma frase que é muito interessante, que ela diz que se nós pudéssemos ver os anjos nesse grande conflito, a luta é corpórea, pastor Flávio. Há uma luta corpórea, física, para conquistar espaço, para conquistar corações, para conquistar a sua mente, a minha mente. Os anjos de Deus lutam em nosso favor, você tem que entender isso. E aqui nós vemos esse detalhe muito interessante, que Jesus então desce para o conflito, e aí o príncipe da Pérsia não resiste à presença de Miguel, e aí Daniel é abençoado com a resposta da oração. O que a gente percebe com isso é que nesse primeiro grande bloco da nossa lição, que se estendeu um pouquinho demais até, né? Nós percebemos que há um grande conflito, o papel da oração, você como intercessor, eu como intercessor, pastor Flávio como intercessor nesse momento, entre o bem e o mal, nós precisamos nos levantar como intercessores. E pastor, o que me deixa impressionado nisso daqui é o seguinte, aqui fala que o príncipe da Pérsia resistiu ao anjo Gabriel. E o anjo Gabriel não é qualquer anjo, ele é um anjo extremamente poderoso, tanto que ele ocupou o lugar de Lúcifer no céu, ele é um querubim. E acontece que ele resistiu a Gabriel, o príncipe da Pérsia. E você já disse aí quem é o príncipe da Pérsia. Não é um príncipe, não é o filho do rei da Pérsia. Na verdade, aqui trata-se do rei do mundo, né? O próprio Jesus disse, o príncipe deste mundo, se referindo a Satanás. Então, Satanás aqui, ele é chamado aqui em Daniel como príncipe da Pérsia. Ele conseguiu resistir a Gabriel. Então, a luta realmente ali foi grande. Mas aí nós vemos uma coisa maravilhosa nesse grande conflito. E encerrando esse bloco aqui do grande conflito, é que Jesus, quando ele entra na guerra, ele ganha. Não tem nenhuma batalha que Jesus entra que ele perca. Todas as batalhas que ele entra, ele vence. Jesus é um colecionador de vitórias. E ele aqui, recebendo o nome de Miguel, como o pastor Cristian disse, o nome Miguel já é uma pergunta, né, um desafio. Quem é como Deus? E arcanjo é uma palavra grega, arque, que está acima. Então, arque está acima, anjos, acima dos anjos. Quem é como Deus e está acima dos anjos? Esse é Jesus Cristo. E ele tem esse nome todas as vezes que ele está em batalha. Tanto que em Apocalipse 12, nós vemos Miguel e seus anjos batalhou contra o dragão. E o dragão e seus anjos batalharam, mas não prevaleceram. Então, todas as vezes em que Jesus está em batalha, junto com seus anjos, ele recebe esse nome, o nome de Miguel, é o nome de guerra de Jesus. Interessante isso, né? Excelente. Então, a maravilhosa notícia do grande conflito é que Jesus, ele é vencedor, e nós, para sermos vencedores, basta estarmos do lado certo. Perfeito. E outro aspecto interessante desta visão de Jesus é como o batalhador vencedor que você acabou de colocar, é que cada pedido que nós abrimos, cada chamada celestial que nós iniciamos, ele entra e ele pode tornar esta chamada, esse pedido, esse combate, essa luta, ele pode trazer a vitória para mim e para você. Pastor Flávio, a gente pode passar agora para o segundo grande bloco do nosso estudo aqui, né? Vamos o prosseguir. segundo grande bloco do nosso estudo aqui é a vida de oração de Jesus e do apóstolo Paulo como exemplo para mim e para você, né? Então a gente, por exemplo, encontra aqui Lucas capítulo 5, 16. Pastor Flávio, Jesus gostava de retirar-se para locais tranquilos, solitários, e então ali ele orava, né? Era comum Jesus não ser encontrado na multidão porque estava sozinho orando, não é verdade? E tem um episódio muito interessante que combina com aquilo que nós estamos conversando, que está lá em Lucas capítulo 22, o verso 31, que é quando Jesus está num bate-papo com Pedro,
E Pedro, você sabe que era um líder nato entre os discípulos, e Satanás, sabendo que Pedro era esse líder extraordinário, nato, ele quis derrubar Pedro. E aí Jesus mostra o poder da oração intercessora em Lucas capítulo 22, o verso 31. Você lembra desse episódio, pastorzão? Lembro sim. É um episódio que eu fico espantado com isso. Porque Jesus fala assim, Satanás reclamou a sua alma a mim, e eu intercedi por você. Olha só, então, Satanás, ele está realmente disposto a destruir os filhos de Deus, os servos de Deus. E ele quase conseguiu tirar Pedro do apostolado. Na verdade, ele tirou Pedro do apostolado. Porque Pedro ele negou Cristo 3 vezes, e aí Cristo, com a sua infinita misericórdia, restaura Pedro lá naquele encontro na praia, né? Mas houve um grande conflito ali, e Jesus intercedeu por Pedro. Não é maravilhoso saber que Jesus intercede também? Aqui em Hebreus capítulo 7, versículo 25, fala que ele intercede constantemente, a todo tempo. Então nós temos alguém que intercede por nós, que tem autoridade. Quando ele fala a Deus, ele mostra as suas marcas nas mãos. Quando Jesus fala a Deus, ele mostra as suas marcas a Deus. E Deus, ao olhar para as marcas de Jesus, ele concede o pedido que Cristo está fazendo. E quando você ora em nome de Jesus, é como se Jesus se colocasse na sua frente. E ao invés de Deus ver você, Deus vê Jesus, o próprio Filho. Os méritos de Cristo, né? Os méritos de Cristo cobrem você. E aí você não recebe as bênçãos porque você é bonzinho. Excelente. Você não recebe porque merece, mas é porque Cristo merece. Ele é digno, né? Exatamente. E é interessante que nesse episódio, Jesus ele protege Pedro. Eu gostaria de trazer para mim, para você, líderes da igreja. Talvez você é ancião, talvez você é líder de um ministério, de um departamento. Você precisa orar pelas pessoas que você está discipulando. Quando você começa a estudar a Bíblia com alguém, você precisa agora trazer, não apenas levar a mensagem na casa da pessoa, ou nesse tempo em que nós estamos agora trabalhando de forma virtual, e um grande abraço aqui para todos os nossos cerca de 2.000 Calebs aqui na Missão Oeste Mato Grossense. Não apenas levar a palavra, mas trazer também essas pessoas e colocá-las, apresentá-las ao Senhor. Então é interessante você entender também o seguinte, que você precisa interceder pelas pessoas que estão sob a sua responsabilidade espiritual. Pastor Flávio, certa vez eu estava discipulando um cavalheiro muito distinto da sociedade e começamos a estudar a Bíblia, a orar juntos e tal, e até que um dia, umas 3 horas da manhã, eu não consegui mais dormir. Não consegui dormir, e aí eu fui impelido à oração, e aí eu saí do quarto, fui para a sala, e aí ali eu comecei a orar, peguei a Bíblia, o coração apertado, e me veio à mente o nome desta pessoa que eu estava discipulando. E aí eu comecei a orar por ele, eu sabia que ele faria uma viagem naquela madrugada e tal. E ele não poderia, inclusive, estar no pequeno grupo naquele outro dia. No dia seguinte, era Semana Santa. Então, na programação de uma noite, ele estava, no outro dia ele faria uma viagem. E aí eu comecei a orar por ele na madrugada, às 3 horas ali. E de repente, à noite na programação, em casa, de repente aparece ele. Ô pastor, posso ir? Eu falei, mas você não ia viajar? Eu ia, pastor, mas não deu certo e tal. E aí ele foi para lá. Aí depois que todo mundo foi embora, e aí eu falei para ele assim, cara, o que aconteceu ontem às 3 da manhã? Era exatamente o momento em que ele estava decidindo, ou vai para essa viagem, e ele estava indo de cabeça quente para essa viagem, ou ele fica ali e recebe as bênçãos da Semana Santa, do pequeno grupo e tudo certo, né? Ou ele vai para essa viagem de cabeça quente, acaba às vezes fazendo alguma coisa pior lá, numa outra cidade, resolveu um conflito de relacionamento e tal. E ele ficou, e no dia seguinte ele foi abençoado pelo nosso encontro. E isso eu descobri, depois conversando com ele, em prantos, ele me falava que às 3 da manhã ele estava decidindo não ir e decidindo colocar a situação na mão de Deus. Você percebe? Então você e eu, que somos líderes espirituais, anciãos, líderes do ministério jovem, líderes na igreja, nós precisamos interceder pelas pessoas que estão sob a nossa responsabilidade espiritual. Muitas batalhas que eles vão vencer passarão pelo nosso crivo, pelo nosso combate também, como líderes espirituais, e nós precisamos estar prontos para interceder
por eles a cada momento. Pastor Cristian, uma coisa que acontece na oração intercessora é porque é estranho isso, né? Por que eu tenho que orar por alguém? Deus não respeita o livre-arbítrio? Deus não vai invadir a privacidade, a vida das pessoas, se elas não quiserem. E por que então, o que adianta eu orar por alguém? Que diferença isso vai fazer na vida de outras pessoas? O que vai acontecer se eu orar por alguém? Aí que é interessante, né? Porque nós somos pecadores. Eu sou pecador, você é pecador, as pessoas pelas quais eu estou orando são pecadoras. E aí o que acontece? Quando a pessoa está em pecado, está longe de Cristo, está nas garras do mal, e um outro pecador intercede por ela... Agora, pastor Flávio, Sim, uma pausa. Nas pausa. mesmas condições do conflito, tá certo? Ser humano, ombro a ombro, ele fala assim, Senhor, eu posso pedir por mim, mas eu quero pedir para ele. Entende? Isso aí é extraordinário, por favor. Acontece duas coisas, né, pastor? Acontece uma via de mão dupla. Primeiro, quando você ora por alguém, acontece algo em você. Você deixa de ser egoísta. Você para de pensar só em você. Porque é muito fácil você parar e orar sempre por você. É muito fácil. Mas quando você ora por alguém, você deixa de ser egoísta. E a segunda coisa que pode acontecer, que acontece na verdade, é que Deus, ele precisa de uma autorização para entrar na vida do pecador. Sim, autorização, mas foi ele mesmo que colocou esse limite. Da mesma forma que ele não invade a nossa vida, Satanás também não tem o poder para fazer algo contra a nossa vontade. Ele não tem poder de fazer algo contra mim, ele não tem contra a minha vontade. Por exemplo, eu não quero pecar, o inimigo não pode me arrastar e me obrigar a pecar. Assim como se eu não quiser aceitar Jesus, Deus também não pode me arrastar e me forçar a aceitar Jesus. Pastor Flávio. Mas quando um pecador ora, pastor Christian, o que acontece? O outro pecador que está em pecado, está nas garras do mal, Deus, ele recebe a autorização daquele pecador para atuar na vida daquele pecador. Talvez seja interessante colocar para a pessoa que está nos acompanhando aqui, que é como se fossem as regras do jogo, beleza? Então, Deus tem que respeitar as regras do jogo, o diabo tem que respeitar as regras do jogo, ok? Então, eles buscam influenciar você e eu, mas eles não podem forçar a nossa vontade, romper o nosso livre-arbítrio, tá certo? Exatamente como você acabou de colocar. Porque uma coisa, para aliviar o coração de muita gente, pastor Cristian, tem gente que está com os joelhos calejados. Já conheci muitas pessoas com grandes calos nos joelhos, de tanto orar por alguém. E por que às vezes não acontece nada? Por que não muda a vida da pessoa? Em primeiro lugar, tem a vontade da pessoa, né? Deus não vai forçar a pessoa. No entanto, porém, quando você ora por alguém, Deus também vai trabalhar para impedir que o inimigo destrua a vida daquela pessoa. Ele vai trabalhar constantemente. É claro que tudo vai depender, no final das contas, da vontade daquela pessoa. Porém, quando você ora por alguém, Deus agora recebe uma abertura para entrar na vida daquela pessoa, para atuar de forma especial e assim libertar aquela pessoa do pecado. Isso é maravilhoso, né, pastor Christian? Interessante. Agora dá para a gente caminhar dessa colocação que você fez para uma próxima colocação, um patamar a mais. Então, me basta orar pelas pessoas. Então, eu não preciso, já que Deus vai fazer a obra, se eu orar por essas pessoas, então tá tudo certo. O que você acha? Está resolvido? Basta eu orar por essas pessoas e não preciso fazer nada por elas. Deus faz a obra. Aí que tá. Olha que interessante, essa pergunta aí é muito importante. Porque como eu sou pecador e eu recebi uma vitória, uma libertação de Deus. E eu chego para você, você é pecador como eu, mas você não aceitou Jesus ainda. Eu chego para você e falo, olha, Christian, olha o que Cristo fez na minha vida. Um pecador falando para outro pecador tem muito mais poder do que se eu fosse uma pessoa perfeita falando para um pecador, não é? A mesma coisa, por exemplo, eu passo por uma situação difícil na minha vida. Eu posso usar aquela situação difícil para ajudar outras pessoas que estão passando por uma situação difícil. Eu vou ter muito mais autoridade para falar da dor que a pessoa está sentindo. Então Deus, além de dar esse poder para nós da oração intercessora, Ele também nos dá o privilégio de levar o evangelho a outras pessoas. Então não basta só orar, a gente tem que agir. Porque quando a gente age, a gente está mostrando para outra pessoa que um pecador também pode ter uma vida muito diferente se ele aceitar Jesus. Ele pode ver através da minha vida que a minha vida foi transformada. Porque quem me conhece desde pequeno, desde a adolescência, e agora me vê assim, pode ver que Deus mudou demais a minha vida.
você, a todos nós. Então, todos nós passamos por um processo de transformação. E aí, quando a gente chega para um pecador e fala para outro pecador, porque eu não estou chamando outro pecador como se eu não fosse, né? Mas chego para outro pecador que ainda está nas garras do mal, o que Cristo fez por mim, isso aí tem um poder transformador ainda maior. C.S. Lewis fala que pregar o evangelho é a mesma coisa que um mendigo que encontrou comida e agora ele vai para outro mendigo e fala onde tem comida. Isso é pregar o evangelho, né? Então a gente não basta só orar. Senhor, abençoe todos os famintos. Abençoe porque eles não têm o que comer. Abençoe aqueles que não têm o que comer. Não basta apenas eu dizer isso. Eu posso também dizer, Senhor, me ajude a ter condições de ajudar os famintos. E aí eu tenho que mover a minha mão. Excelente. E a oração, como nós falamos há pouco, move o coração de Deus, mas a oração também transforma o nosso coração para que ele se adapte à vontade de Deus e nós possamos ter coragem para fazer aquilo que Deus pede. Nós vimos aqui o exemplo de Jesus, a vida de oração de Jesus. Jesus orou por Pedro, em São João capítulo 17, Jesus orou por mim, por você. Então Jesus tinha uma vida de oração intercessora muito legal, muito intensa. Eu conheci um pastor certa vez, missionário, havia sido missionário na África, e ele era pai, na realidade, de uma amiga do ensino médio, e pastor e tal, e a gente conheceu ele, e aí ele começou a contar um pouquinho da vida de oração dele. Pastor Flávio, que extraordinário. Quando ele passava, por exemplo, em frente a um terreno, e aí ele falava, puxa vida, aqui poderia ser uma igreja adventista. Aí eles paravam, oravam por aquele terreno. Senhor, se aqui for da tua vontade, que seja uma igreja. Então, oravam ali por aquele terreno. Aí, de repente, alguém pedia oração, eles paravam naquele lugar, oravam naquele lugar. A oração para ele era no cotidiano, não tinha aquele momento de noite, quando eu for dormir, eu vou lembrar dos pedidos que me fizeram. Ele vivia em oração, isso é muito legal, né? Agora, nós vimos o exemplo de Jesus no segundo bloco aqui, e nós também temos o exemplo de Paulo, né? O apóstolo Paulo, que foi um grande homem, um grande evangelista, um grande discipulador, um grande pregador do evangelho, ele também tinha uma vida de oração muito ativa. Ali em Filipenses capítulo 1, verso 3, não sei se você tem aí contigo já esse texto, mas ele coloca para a gente como é que ele fazia. Ele não apenas passava e pregava o evangelho e falava assim, agora eu vou para outra cidade e bola para frente, vocês fiquem aí e se virem. O apóstolo Paulo... Que diz assim, pastor, dou graças a meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Excelente, o apóstolo Paulo ele não abandonava as pessoas que ele alcançava. Por mais que ele estivesse distante dessas pessoas, mas ele as mantinha em seu coração em momentos de intimidade com Deus na oração intercessora. Então nós podemos resumir aqui os dois grandes pontos que já vimos, né, pastor Flávio? O primeiro deles é que nós vivemos um grande conflito. Nesse conflito entre o bem e o mal, Deus colocou uma super arma em nossas mãos, que é a oração intercessora. O segundo grande bloco, a vida de oração de Jesus, intercedendo por Pedro, a vida de oração de Paulo também, intercedendo pelos seus discípulos. E agora a gente parte para a última parte do nosso estudo aqui, do nosso bate-papo, que é o nosso foco, o foco da oração intercessora. Pastor Flávio, há muita gente que, como você colocou há pouco, gasta os joelhos orando, por exemplo, para que alguém fique curado, para que alguém tenha saúde, e saia das drogas. Mas parece que quando a gente vai estudar aqui a Bíblia, a gente percebe que o que Deus deseja para o ser humano é uma libertação maior do que estas. Não que estas não sejam importantes, né? Mas é uma libertação maior, está dentro de um plano ainda maior, tem que ver com a salvação dessa pessoa, ok? Não adianta Jesus libertar essa pessoa das drogas e amanhã ela perder a sua vida por qualquer outra coisa. Então é interessante isso, porque a gente vê, por exemplo, em 1 João capítulo 5, o verso 14, e ali nós vemos ali o apóstolo João falando, eu leio aqui que está bem certinho, você já comenta, pastor. Olha só, diz assim, 5, o verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Você quer comentar esse texto aqui? Interessante que tem um se aí, né?
Se pedirmos de acordo com a sua vontade, Com a sua vontade. uma condicionante. Exatamente. Talvez um segredo para mim, para você, intercessores, é às vezes antes de ficar, talvez, eu quero, abre aspas aqui, gastar o tempo só orando, é buscar entender o propósito de Deus para a vida dessa pessoa. Por quem você está orando? Qual que é o plano de Deus para a vida dela? Gaste uns minutos tentando descobrir, porque o texto diz que quando você sabe qual que é o plano de Deus para essa pessoa, para a vida dela, e se você ora por isso, o Senhor atende, o Senhor responde essa oração. O Senhor atende o seu pedido e realiza, na verdade, não a sua vontade, mas a vontade que Ele já tinha para essa pessoa, que você descobriu e que você agora trouxe para o grande conflito entre o bem e o mal, essa necessidade, e Deus então atua em favor desta pessoa. Verdade. Pastor, uma coisa aqui que me chama bastante atenção nesse verso ainda, você já está comentando aí, de acordo com a vontade de Deus. A maior vontade de Deus é a salvação, definitivamente. Tudo bem, Deus não quer ver ninguém sofrendo. Deus não quer ver você cometido por uma doença, porque esse não foi o plano dele. Deus não quer ver você sofrendo porque seu casamento está em ruínas. Deus não quer ver você sofrendo porque seus filhos estão nas drogas, ou porque seu marido ou sua esposa estão fazendo coisas terríveis dentro de casa. Não, Deus não quer, definitivamente, Deus não quer nenhum ser humano sofrendo. Porém, antes, acima de qualquer sofrimento, acima de qualquer coisa ruim que possa estar acontecendo na sua vida, acima de tudo, Deus quer você salvo. Porque não adianta nada Deus curar uma pessoa de um câncer, né, pastor? E essa pessoa perder a salvação. Então, a vontade de Deus é a salvação, é o mais importante, é salvar. E olha, se tem algo pelo qual você deve orar pelas pessoas, é pela salvação. Claro que nós temos que orar pela saúde, pela direção, pela libertação, pela cura. Tudo isso tem que fazer parte da nossa oração, de nossas súplicas. Mas nós temos que orar pela salvação, né, pastor? Claro que você já falou isso, mas estou dando uma ênfase, porque é algo que me chama muita atenção nesse texto. Exatamente. E outro detalhe interessante, quando você entra no grande conflito, você começa a perceber que aqueles que sofrem e que são missionários, o meu coração de pastor e de amigo dessas pessoas, o meu coração se move com mais intensidade por essas pessoas. Ainda essa semana agora, na verdade, acho que foi essa semana, um amigo lá de Jaciara, ele acabou se acidentando de bicicleta, ok? Passou por um buraco, perdeu o controle e caiu com a bicicleta pela velocidade. Ele, um indivíduo alto, o guidão da bicicleta bateu aqui no abdômen dele e perfurou e causou um estrago muito grande ali. E aí ele teve infecção generalizada e tal. E essa semana, nós oramos por ele, acho que você também orou, você conhece, é o Gilmar. Mas eu me recordo que, em contato com o irmão dele, o pastor Gilberto, nós conversando um pouquinho, e eu já conheci o Gilmar. Há tanta gente que prega o evangelho que a gente não pode se dar o luxo de perder um soldado. Você está entendendo? E essa foi a nossa oração. Senhor, tem tanta gente que prega precisando, e quando um jovem desse aí, um soldado valente, não podemos perder ele, Senhor. Essa foi a nossa oração. Emocionada, essa foi a nossa oração. Senhor, a gente não pode perder esse menino. A gente não pode perder esse amigo, Senhor. Teu exército aqui vai sentir falta dele. E graças a Deus ele está se recuperando para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Realmente, isso é muito importante, pastor Cristian. Eu posso ler alguns textos de Ellen White? Com certeza. Tem uns textos de Ellen White aqui, eu vou ler só 2. Eu acho que você vai ler o que eu já separei também. Você parou? Os dos anjos ministradores. Está aqui, ó. É lindo demais, né? Top, muito Olha bom. esse texto. Anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecer instantaneamente ao mando de Jesus Cristo no responder a toda oração feita em sinceridade com fé viva. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 377. Isso foi esse aí que você separou? Exatamente, esse é confortante, né? É confortante saber que Deus tem ao nosso dispor um grande número de anjos para atender as orações que são feitas e que estão de acordo com a vontade dele para a nossa vida. Tá certo? Eu fico pensando nessa história, por exemplo, do Gilmar. Talvez Deus quisesse logo de cara colocar a mão, falando, esse é um soldado aqui, eu quero você bem. Mas Deus se segurou um pouquinho, como ele se segurou, por exemplo, no caso de Lázaro, né?
Esperou um pouquinho para que as pessoas sentissem, para que o milagre fosse ainda maior. Interessante, pastor Flávio, ainda nessa passagem que você leu aqui do livro Mensagens Escolhidas, quando o povo de Israel pede um rei, ali em 1 Samuel, a gente, quem sabe, já pode ir concluindo com esse pensamento, né, com esse texto, eles falam assim para Samuel: Samuel, a gente quer um rei. Mas Samuel, não é nada contra você, Samuel. Você é uma pessoa maravilhosa, Samuel. Eles não queriam perder... Lembrando que Samuel era o juiz, né? Era o juiz. Ele era um juiz, na época dos juízes. Juiz e profeta, né? Isso. Samuel, não é nada contra você, Samuel, mas a gente quer ter um rei como as outras nações. Mas eles também não queriam ficar de mal com Samuel, não é verdade? Então Samuel fala assim, fiquem tranquilos, eu continuarei intercedendo por vocês. E eu quero, talvez, colocar esse último verso aqui nesse bate-papo produtivo sobre a oração. Ele fala assim, e longe de mim esteja pecar contra o Senhor. Mas pecar como contra o Senhor? Olha só, deixando de orar por vocês. Nós, líderes da igreja, você que pega o exemplo aqui, Samuel era o líder do povo até então. Ele tinha a responsabilidade de orar pelas pessoas, de interceder a Deus por essas pessoas. Conversar com Deus sobre essas pessoas. Eu, pastor, você, pastor, os nossos líderes que estão participando desse programa de revisão da lição, nós temos a obrigação de levarmos ao Senhor os nossos pedidos, a nossa intercessão por aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. Você se lembra ali em Atos, quando os diáconos são escolhidos, Pedro coloca assim, de uma forma muito, muito legal, que eles agora vão se dedicar à oração e à pregação da palavra, e que eles deixariam que os diáconos ministrassem as mesas. Então você que é líder na igreja, você que é pastor, pastora, é um ancião local, é pastor, é uma esposa de anciã, é uma pastora, tá bom? Você e eu, nós temos a responsabilidade de pegar os nossos membros aqui, a lista de membros da igreja. Nós temos uma lista de membros organizada. À época, eles não tinham uma lista, um sistema organizado assim, apesar de que dizia que eles foram batizados e arrolados, né? Ou seja, eles tinham uma lista também na época. Né? Era o sistema de secretaria da época, né? Já tinha uma secretaria. Mas nós temos o compromisso de interceder pelas pessoas. Esse é o grande desafio que temos. E não simplesmente orar por objetivos periféricos, mas orar para que o Senhor use essas pessoas para a pregação do Evangelho. Orar pelas pessoas pelas quais nós estamos estudando a Bíblia. A nossa vida de oração, nesse aspecto, oração intercessora, ela deve se dedicar a essas pessoas que estão na linha de frente, estão lutando, estão evangelizando, e as pessoas também que nós estamos discipulando e ensinando. Então a gente percebe, através da lição dessa semana, lição número 4, que a oração intercessora é a maior ferramenta que Deus colocou em nossas mãos no grande conflito. Cristo deixou um exemplo de oração. Nós vemos o apóstolo Paulo e nós percebemos que o foco da nossa vida de oração intercessora devem ser as pessoas e os planos que Deus tem para a vida dessas pessoas e para a nossa vida também. Amém. Louvado seja Deus. Estamos chegando ao fim da recapitulação da lição número 4, aqui da lição central. Eu quero agradecer a você que acessou nosso canal, que assistiu junto com a gente, aí participou da lição, recapitulou um pouquinho. Então você está convidado já para estudar a próxima lição, que é a número 5, capacitação do Espírito para testemunhar. Olha aí, o resultado da oração já vem aqui na capacitação do Espírito Santo. Então você não pode ficar de fora, tá bom? Se você não tem a lição, lembre-se, dá para baixar até gratuitamente a lição da semana, tá ok? Então Deus abençoe muito você, obrigado pela sua presença, obrigado pastor Christian por estar aqui com a gente, e como nós falamos muito de oração, não podemos finalizar sem uma oração, né? Então pastor Christian, por favor, abençoe esse povo, se quiser fazer mais alguma consideração, aproveita este momento e nos abençoe aí com uma oração. Pastor Flávio, eu quero agradecer o convite da equipe, né, que faz recapitulando a lição aqui da Central. Quero agradecer também a você pela parceria, sempre estamos juntos aí. E um abraço para os nossos Calebs que estão na linha de frente, trabalhando. Com certeza, recebendo o poder da oração e colocando em prática tudo aquilo. Exatamente, não esqueça de orar. E falando em oração, nós montamos uma lista de oração, os Calebs montaram uma lista de oração. Essa lista de oração tem mais de 2.800 nomes
de pessoas pelas quais essa meninada está trabalhando, orando a cada semana, dando estudos bíblicos. Então nós vamos orar por essa lista, vamos orar pela pessoa pela qual você está estudando a Bíblia, vamos orar por você que é líder da igreja, por você que está discipulando, por você que quer discipular, para que você possa, como diz já o título da próxima lição, já possa se soltar para ir para a missão após a oração intercessora. Vamos orar? Nosso Deus, nós te agradecemos pelo privilégio da vida, nós oramos para que o Senhor nos use, nós oramos para que o Senhor também nos dê entendimento para usar essa poderosa ferramenta que é a oração intercessora. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a entender os teus planos para a nossa vida, para a vida das pessoas que nós amamos, para as pessoas que estão ao nosso redor, para que ao intercedermos nós possamos pedir ao Senhor exatamente o que o Senhor quer para a vida dessas pessoas. Pai querido, nos use, abençoe a pastoral desta igreja na pessoa do pastor Flávio, na pessoa de cada ancião desta igreja, sua família, sua esposa, para que nós, líderes desta igreja, desta comunidade, possamos gastar o nosso tempo com oração e com ministração da Tua palavra, olhando para esses dois aspectos centrais em nosso ministério. Abençoe cada estudante da Bíblia, cada Caleb, abençoe aqueles que estão no vale da decisão, use-nos para nos aproximarmos dessas pessoas e demonstrarmos o Teu poder e a Tua graça em prol de cada uma delas. Pai querido, batiza-nos com o Teu Santo Espírito e nós oramos para que o Senhor volte logo para nos buscar. É a oração que nós fazemos agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Obrigado mais uma vez, pastor Christian. Obrigado a você e até o próximo encontro na lição central agora, estudando o tema número 5. Deus abençoe, um grande abraço.